Você já percebeu como alguns parecem não se encaixar, nem mesmo dentro dos muros da igreja? Há aqueles que, mesmo entre irmãos de fé, carregam um silêncio profundo, um olhar distante, uma essência que incomoda, e não por mal, mas por presença. Esses são os verdadeiros escolhidos. E o mais curioso é que, quanto mais próximos de Deus, mais incompreendidos se tornam. Há algo neles que não pode ser explicado por palavras, nem domesticado por doutrinas. Porque os escolhidos não foram moldados pelo sistema humano, mas forjados no invisível. E isso, inevitavelmente, gera ruídos. Neste vídeo, vamos explorar os 7 comportamentos que fazem com que os escolhidos sejam vistos com estranheza, até mesmo dentro da igreja. Mas antes, mergulhe comigo nas entrelinhas do Espírito, pois nem tudo será revelado de imediato. E talvez, ao final, você perceba que essa estranheza sempre foi, na verdade, um sinal. Os escolhidos têm o hábito de se calar quando todos falam. Enquanto os demais disputam microfones, cargos e prestígios, o escolhido prefere o silêncio. Ele compreende que o Espírito Santo se move melhor quando o ego se retira da sala. Mas esse comportamento é mal interpretado. Dizem que ele é frio, distante ou até orgulhoso. Mal sabem que, por trás desse silêncio, há uma guerra sendo vencida no invisível. O escolhido aprendeu com Cristo: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta. É na quietude que ele ouve Deus. E isso assusta os que se alimentam apenas do barulho. Ele não precisa provar espiritualidade. Sua comunhão é secreta, e por isso, tão poderosa. Esse silêncio, no entanto, o isola. Ele se torna o estranho da congregação. Mas isso também é um propósito, pois os segredos do reino são confiados aos que sabem guardar silêncio. Outro comportamento intrigante dos escolhidos é a sua aversão a elogios vazios. Enquanto muitos buscam palmas, ele desvia os olhos. Enquanto a maioria quer ser notada pelo que faz no altar, o escolhido prefere ser esquecido, desde que Deus o veja. Essa recusa por reconhecimento humano gera incômodo. Afinal, o sistema religioso aprendeu a se alimentar da performance. Mas o escolhido caminha em outra frequência. Ele sabe que o mesmo povo que grita Hosana, no domingo, pode gritar Crucifica-o, na sexta. Sua fidelidade é ao invisível, não ao aplauso. Por isso, ele é mal compreendido, como se fosse ingrato ou desconectado. Mas na verdade, ele só teme se perder de Deus no caminho da vaidade. Ele entendeu o que está em João: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E por isso, ele prefere desaparecer, para que a glória permaneça. O escolhido não se envolve em disputas eclesiásticas. Ele não entra em contendas por cargos, posições ou ministérios. Isso causa desconforto, porque a estrutura humana da igreja muitas vezes se baseia na hierarquia, nas funções visíveis. Mas o escolhido vive para o invisível. Ele sabe que seu altar está onde ele pisa, e seu ministério começa no silêncio do coração. Muitos o julgam por não se engajar nas estruturas, mas o que poucos percebem é que ele já passou por desertos que tiraram dele toda a necessidade de aprovação humana. O que o move não é o título, mas a presença. E isso o torna incompreensível até mesmo para os líderes. Ele pode ser subestimado, ignorado, mas não por Deus. Porque os céus conhecem os anônimos que intercedem no secreto. Se você já se sentiu assim, comenta aqui embaixo com a frase: meu altar é invisível. Quero ver quantos também andam nessa mesma estrada de fé. O comportamento reservado dos escolhidos frequentemente é interpretado como frieza espiritual. Mas o que poucos entendem é que existe uma profundidade neles que não se traduz em emoção. Eles choram no espírito, sorriem com o coração, e adoram sem que ninguém veja. O escolhido não precisa dançar no culto para provar que está sendo tocado. Ele pode estar de joelhos, olhos fechados, e vivendo um rompimento com o céu naquele instante. Essa sobriedade espiritual, muitas vezes, é confundida com ausência de fervor. Mas é, na verdade, uma reverência sagrada. Ele não precisa ser guiado por estímulos externos. O Espírito o move por dentro. E isso confunde os que se acostumaram com sinais visíveis. O escolhido carrega uma intensidade silenciosa. Uma entrega que só o céu vê. E, por isso,
ele segue sendo um mistério entre os homens, mas um íntimo diante de Deus. Há também algo peculiar na forma como o escolhido lida com a hipocrisia. Ele a enxerga de longe, tem discernimento aguçado, e por isso, muitas vezes se afasta. Esse afastamento é mal interpretado. Dizem que ele é rebelde, que não quer comunhão, que julga demais. Mas, na verdade, é apenas uma proteção espiritual. O escolhido sente quando o ambiente está contaminado por vaidade, manipulação ou religiosidade. E ele se retira, não por orgulho, mas por zelo. Zelo pelo Espírito que habita nele. Ele sabe que a presença de Deus não divide espaço com falsidade. E por isso, prefere o deserto a uma comunhão falsa. Muitos o julgam sem entender sua sensibilidade espiritual. Mas Deus o compreende. Porque os verdadeiros adoradores não suportam máscaras. Eles buscam o que é genuíno, mesmo que isso custe sua aceitação entre os homens. Outro comportamento que gera confusão é o amor do escolhido pela solitude. Não é solidão. É solitude, o prazer de estar só, mas acompanhado de Deus. O escolhido não depende da multidão para se sentir forte. Ele encontra força no secreto. E isso o distancia da maioria. Afinal, vivemos em tempos de exposição constante, onde tudo precisa ser compartilhado. Mas o escolhido anda na contramão. Ele entende que há momentos que são só dele e do Pai. Ele valoriza o esconderijo, a caverna, o monte. Lugares onde a alma é restaurada. Por isso, ele é incompreendido. Muitos pensam que ele é antissocial, fechado. Mas ele apenas encontrou no silêncio o som mais puro da presença divina. E isso é raro. Poucos entendem. Mas quem experimenta, nunca mais quer voltar para o barulho das aparências. O escolhido também possui uma compaixão diferente. Ele sente profundamente. A dor do outro o toca de maneira quase física. Ele intercede por pessoas que nem conhece. Chora por situações que ninguém mais percebe. E isso o faz parecer estranho. Porque ele se envolve espiritualmente com causas que passam despercebidas. Mas o coração do escolhido pulsa junto ao coração de Deus. Ele carrega uma sensibilidade que, muitas vezes, o torna alvo de zombarias ou acusações de exagero. Mas essa sensibilidade é sua arma secreta. Porque através dela, ele se conecta com o sofrimento do mundo, e se torna ponte entre o céu e a terra. Os escolhidos são assim, choram em silêncio, oram no escuro, e amam com a alma. Mesmo sem serem compreendidos. Porque não foram chamados para agradar homens, mas para refletir o coração de Deus. Chegamos até aqui com verdades profundas que talvez tenham ecoado no seu coração. E agora, quero ouvir de você. Qual desses comportamentos você mais reconhece em si mesmo? Ou talvez, qual deles você nunca tinha percebido, mas agora faz sentido? Escreve aqui nos comentários. Às vezes, o simples ato de compartilhar nos conecta com outros escolhidos que também caminham discretamente. Afinal, mesmo na incompreensão, há consolo quando sabemos que não estamos sozinhos. Então escreve, porque sua experiência pode ser a confirmação que outro irmão precisa. E se esse vídeo está te tocando, fica até o fim, porque há ainda revelações importantes a serem entregues nos próximos minutos. Existe um padrão de renúncia que marca a vida dos escolhidos, e é essa renúncia que os faz parecer radicais demais até para outros crentes. O escolhido é aquele que abre mão de oportunidades, relacionamentos, festas, convites, tudo que desvia seu espírito da direção celestial. Para o mundo, ele é careta. Para alguns irmãos, é extremista. Mas no íntimo, ele apenas compreende o peso da unção que carrega. Ele sabe que não pode se misturar, que não nasceu para se encaixar. Ele entende o que Jesus quis dizer com aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Essa cruz nem sempre é visível. Às vezes, é uma escolha que parte o coração. Às vezes, é um caminho solitário. Mas o escolhido segue. Mesmo que zombem. Mesmo que digam que ele perdeu oportunidades. Ele sabe que o que está preparando é eterno, e tudo que é eterno exige sacrifício. O comportamento de não se envolver com fofocas, intrigas e julgamentos também isola o escolhido.
Quando todos comentam algo, ele se cala. Quando há conversas inflamadas, ele se retira. Não é por medo, é por temor. Temor ao espírito que habita nele. Ele sabe que a língua pode matar, que palavras são sementes. E por isso, é seletivo com o que fala, ouve e compartilha. Esse comportamento o faz parecer desconectado, indiferente. Mas é justamente o contrário. Ele sente tanto que precisa proteger seu espírito. Ele escolheu ser canal de bênçãos, não de contaminação. Por isso, muitos não o entendem. Dizem que ele se isola, que não participa. Mas o escolhido participa de um outro tipo de batalha, uma batalha que se vence com pureza. Ele aprendeu que santidade também passa pela boca. E prefere o silêncio santo à cumplicidade pecaminosa. Outra marca forte nos escolhidos é sua visão além do natural. Eles têm discernimentos que ultrapassam os olhos. Percebem atmosferas espirituais. Sentem quando o ambiente está carregado. Sabem quando um louvor é ungido ou apenas performático. E isso incomoda. Porque, em um sistema onde o espetáculo muitas vezes substitui a presença, o discernimento dos escolhidos é como uma lâmpada que denuncia as trevas disfarçadas de luz. Eles percebem o falso manto. Identificam as intenções ocultas. Sentem a ausência de unção mesmo quando o ambiente está eufórico. E quando falam disso, são vistos como críticos. Mas não é julgamento, é zelo. Zelo pelo sagrado. O escolhido sabe que Deus não habita onde há engano. E por isso, mesmo que todos celebrem, ele chora. Porque vê o que os outros não veem. E isso, inevitavelmente, o separa ainda mais. Se até aqui você está sentindo que esse vídeo parece descrever a sua alma, quero te pedir algo. Comenta aqui embaixo a palavra desperto. Essa é uma forma sutil, quase secreta, de sabermos quantos escolhidos estão ouvindo essa mensagem até aqui. E lembre-se, não é sobre engajamento. É sobre identificação. Às vezes, apenas escrever uma palavra dessas é como um selo espiritual de que você entendeu o chamado. Compartilhar seu sinal pode ativar outro que está adormecido. Então, se isso está fazendo sentido para você, escreva. Porque no meio de tanta confusão, Deus ainda tem remanescentes que se reconhecem, mesmo sem nunca terem se visto. E isso é profundo demais para ser ignorado. O escolhido não se apega a doutrinas humanas. Ele respeita, mas não se limita, porque entende que o Espírito sopra onde quer. Ele já foi além da religiosidade. Não se contenta com cultos mecânicos ou repetições vazias. Ele quer a presença real. Quer a revelação, a transformação, a intimidade. Por isso, muitas vezes, não é compreendido nem pelo próprio pastor. Ele não contesta por rebeldia, mas sua alma clama por mais. Mais profundidade, mais verdade, mais Deus. Enquanto muitos estão satisfeitos com o ritual, ele está faminto pelo sobrenatural. Essa fome o separa. E às vezes, é doloroso. Mas o escolhido entende que a jornada com Deus é progressiva. E que permanecer num lugar onde o espírito está preso pode ser mais danoso do que andar sozinho. Ele prefere o risco da estrada ao conforto da estagnação espiritual. Os escolhidos também têm uma maneira diferente de lidar com o tempo. Eles não correm, não se apressam, sabem esperar, porque confiam nos processos divinos. Enquanto outros querem tudo para ontem, respostas, revelações, bênçãos, o escolhido permanece. Mesmo sem sinais visíveis, ele permanece. Essa paciência, essa constância, muitas vezes é confundida com passividade. Mas o que ninguém vê é que, por dentro, ele está firme. Ele aprendeu que quem se adianta ao tempo de Deus pode perder tudo. E quem espera no Senhor, renova suas forças. Essa confiança o torna incompreensível. Dizem que ele é lento, que falta atitude. Mas ele apenas escolheu descansar nas promessas. Ele não precisa provar nada a ninguém. Porque sabe que, quando Deus diz agora, não há muralha que fique de pé. Até lá, ele apenas vigia, ora e espera. Outro traço raro e mal interpretado dos escolhidos é a sua humildade silenciosa.
Eles podem ser usados com poder, revelar coisas profundas, tocar vidas intensamente, e ainda assim, preferem não se exaltar. Não querem glória. Não postam sobre si. Não fazem questão de serem lembrados. Isso contrasta com o espírito da época, que valoriza likes, números e reconhecimento. O escolhido é invisível para o mundo, mas visível para o céu. E isso o torna um enigma. Muitos tentam decifrar seu jeito. Dizem que ele não aproveita as oportunidades, que não sabe se promover. Mas é que ele já morreu para si. Seu ego foi crucificado com Cristo. E o que vive agora é apenas um servo. Por isso, ele não se vangloria. Porque sabe que tudo é graça. E a graça, quando de fato compreendida, nos faz pequenos diante do Eterno. Mesmo entre irmãos de fé, o escolhido sente a dor do não pertencimento. E isso não significa que ele é melhor, apenas diferente. Sua frequência é outra. Seus anseios são outros. Ele pode estar em uma igreja cheia e ainda assim sentir que ninguém o vê de verdade. Que ninguém percebe a profundidade daquilo que ele carrega. Mas isso não o entristece. Porque ele entendeu que sua jornada não é sobre aplausos, e sim sobre propósitos. Ainda que não seja compreendido pelos homens, ele é conduzido por Deus. E isso basta. Mas não pense que não dói. Às vezes, dói sim. A incompreensão pesa. A solidão machuca. Mas a fé consola. Porque o Espírito testifica que o caminho é esse. Que o preço vale a pena. Que a cruz, por mais pesada, sempre aponta para a glória. E por isso, mesmo sozinho, ele segue. Se essa mensagem está tocando seu coração, não guarda só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vive esse mesmo sentimento. E comenta aqui embaixo, mesmo não sendo compreendido, sigo firme. Essa frase pode ser como uma declaração espiritual. Pode até parecer pequena, mas às vezes uma simples confissão abre caminhos no invisível. E lembra, aqui no canal Sinais dos Escolhidos, nós reconhecemos esses sinais. Porque sabemos que há um povo escondido, mas não esquecido. Ferido, mas não vencido. E se esse vídeo está alcançando seu espírito, então ele está cumprindo seu propósito. Não para te entreter, mas para te lembrar, você não está sozinho. A incompreensão é um sinal. E os sinais apontam para um chamado. O escolhido não tem medo de questionar. Mas não questiona por rebeldia, questiona por sede. Sede de verdade, de revelação, de pureza espiritual. Ele não aceita respostas rasas para perguntas profundas. E isso, muitas vezes, irrita os que se acomodaram na tradição. O escolhido quer entender o porquê das coisas, o propósito por trás do ritual, o espírito por trás da letra. E quando ele pergunta, geralmente ouve, não questione, apenas aceite. Mas ele não consegue aceitar sem compreender, porque sua alma foi feita para mergulhar, não para flutuar na superfície. Esse desejo por profundidade o torna alvo de críticas. Dizem que ele é questionador demais, que atrapalha a harmonia. Mas o que ninguém vê é que, enquanto muitos estão distraídos com a forma, ele busca a essência. E onde há essência, Deus se manifesta. O comportamento do escolhido é marcado por uma sensibilidade profética. Ele sente presságios, percebe sinais no cotidiano, enxerga significados onde outros só veem coincidências. E isso faz parecer místico, estranho ou exagerado. Mas ele apenas está em sintonia com o céu. Quando todos dormem, ele está alerta. Quando ninguém percebe, ele discerne. Isso o isola. As pessoas não entendem sua inquietação, sua urgência, seu silêncio repentino ou suas lágrimas inesperadas. Mas ele apenas está recebendo algo que ainda não se manifestou. Essa sensibilidade é dom, mas também peso. Porque o profético não traz apenas glória, traz também responsabilidade. E ele sente isso na pele. E mesmo incompreendido, continua sensível. Porque sabe que Deus fala com quem escuta, e responde a quem permanece atento. O escolhido também carrega marcas invisíveis de batalhas espirituais que travou em silêncio. Muitos o veem firme hoje, mas não sabem os desertos que ele cruzou. Ele já foi rejeitado,
caluniado, abandonado, mas permaneceu. Já foi ferido por quem deveria proteger, mas escolheu perdoar. Sua história é feita de cicatrizes, não de troféus. E por isso, ele não julga ninguém, porque sabe o que é ser julgado. Não pisa nos fracos, porque já foi quebrado. Esse passado o torna mais sensível, mais compassivo, mais profundo. Mas também o distancia, porque ele não se empolga com superficialidades. Ele já conheceu o vale, e por isso, só se move pelo espírito. Quem o vê hoje, não imagina quantas vezes ele pensou em desistir. Mas a mão de Deus o sustentou. E agora, mesmo sem ser compreendido, ele continua, porque sabe que foi chamado para algo maior. Muitos perguntam, por que os escolhidos parecem sofrer mais? E a resposta é simples e misteriosa ao mesmo tempo, porque neles Deus deposita mais. Mais sensibilidade, mais discernimento, mais responsabilidade. E tudo que carrega muito, precisa ter estrutura para suportar. Por isso, os escolhidos passam por pressões que os moldam. Não são castigos, são treinamentos. São dores que lapidam. E quem não entende isso, julga. Acha que é karma, maldição, consequência. Mas não é. É preparo. Porque o vaso que vai conter glória precisa ser quebrado antes. E o escolhido entende que cada dor tem um propósito. Ele não é vítima, é vaso. Não é azarado, é separado. E mesmo sem entender tudo, ele confia. Porque sua alma já viu o invisível. E uma vez que você vê, não consegue mais viver como se não visse. E aqui, ao final desta jornada, uma verdade se revela com clareza. Ser incompreendido não é maldição, é evidência. Evidência de que sua alma já foi tocada por algo que os outros ainda não perceberam. Você não está sozinho. Há uma geração inteira de escolhidos caminhando na mesma estrada, lutando contra as mesmas dúvidas, vencendo no secreto. Você é parte disso. Não importa se o sistema não te entende, se a igreja não te enxerga, se os amigos se afastaram. Deus te vê. Deus te molda. Deus te usa. E no tempo certo, Ele revelará o motivo de cada silêncio, de cada dor, de cada separação. Porque os escolhidos não foram feitos para caber, foram feitos para romper. E quando romperem, o mundo saberá que aquilo que foi rejeitado pelos homens era exatamente o que Deus estava preparando. Se você chegou até aqui, isso não é coincidência. Esse vídeo encontrou seu espírito, não apenas seus ouvidos. E se tocou sua alma, deixe seu sinal aqui nos comentários. Uma palavra, um versículo, uma frase que brotou durante esse mergulho. Aqui é o canal Sinais dos Escolhidos, onde as vozes ocultas são ouvidas. Onde os que caminham no silêncio encontram abrigo. E se esse conteúdo ressoou dentro de você, compartilha com alguém que você sente que também é um desses incompreendidos. Alguém que precisa saber que faz parte de algo maior. Que existe um plano. Que existe um chamado. E que existe um Pai que vê no secreto. Deus te abençoe, e que os sinais continuem te guiando, mesmo que ninguém mais entenda.